Boa noite, sejam bem-vindos, pode sentar em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira de cura, sexta-feira de libertação. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de segundo livro aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2. Irmãos, daqui a pouco nós vamos orar, e eu creio que Deus vai manifestar o poder dele, no nome de Jesus. Mas tem muita gente que chega na igreja perturbado, pessoas que sofrem com insônia, pessoas, meu irmão, que são vítimas de macumba, que vê, meu querido, muitas das vezes, espíritos, que vê pessoas mortas, ouve vozes, pessoas, meu irmão, que o diabo começa a perturbar a mente dela de uma tal maneira, que ela não se firma com Jesus, e aí acontece o quê? Nós sabemos que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Isso está escrito aonde, pastor? No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Mas nós devemos, meu querido, viver para Cristo, andar com Cristo e não ter o que se envergonhar. Por quê? Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz: antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, e não andando com astúcias e nem falsificando a palavra de quem? A palavra de Deus. Quer dizer o que, pastor? Nesse primeiro momento, a Bíblia diz que nós devemos rejeitar as coisas que nos envergonham. Tem coisas, meu irmão, que vão envergonhar você. Ah, mas hoje, pastor? Sim, pode ser hoje ou pode ser aonde? Na eternidade. Porque no dia do juízo, meu querido, você esconde hoje, mas no dia do juízo vai ser claro. A Bíblia deixa bem claro que nada que seja em oculto, que não venha a ser o quê? Revelado. Então tem coisas que te traz vergonha. O que eu tenho que fazer? Confessar. Confessar, pastor? Falar? Sim. Pedir ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. É vergonhoso, meu querido, você permanecer com isso na sua vida. Por que o senhor está falando isso? Por isso, meu querido, que você precisa fazer o quê? Rejeitar as coisas que faz você passar vergonha. Por quê, pastor? Porque elas estão em oculta. Ah, mas ninguém sabe, pastor. Eu estou com um caso extraconjugal. Uma mulher que não é a minha esposa, ou com um homem que não é o meu marido. Isso se chama o quê? Adultério. E aí acontece o que? Ninguém sabe. Você pode morrer, ninguém saber, mas lá no céu você vai passar uma grande vergonha. Por quê, pastor? Ah, mas está em oculto. Nada que seja oculto, que não venha a ser revelado. Ah, mas pastor, é no meu pensamento a perturbação. Peça perdão para Deus, irmãos. Vigie. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, olha o que diz: não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Sabia que tem pessoas, meu irmão, que ela fazem de tudo e pegam a Bíblia para se beneficiar? Não sei se você já viu aquele pregador homossexual, louro, barbudo. Quem já viu? Alguém já viu? Sim ou não? Esses dias eu estava vendo um vídeo ele falando, dizendo o quê? Que Davi e Jonas tiveram um caso. Então Deus, ele é amor. Sim, ele é amor, mas também ele é justiça. Ah, mas pastor, a gente não pode rejeitar um homossexual. Não, a gente tem que amar ele, ensinar o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Jesus ama, ele ama, só não ama o quê? A prática. Para você ver que Deus queimou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, por causa de quê? Da prática daquele povo. E aquela prática era tão grande, para você ver, meu querido, que foi até do coração das filhas de quem? De filhas de quem? De Ló. Foi até no coração das filhas de Ló. Por quê? Porque elas se deitaram com seu próprio pai. Então, meu irmão, a gente não tem que se falsificar a palavra para beneficiar por alguma coisa. Não, pastor, porque eu gosto daquele pregador, pastor, que fala palavras bonitas, que massageia o seu ego, não que combate o pecado. Hoje eu fiquei tão feliz, irmãos, feliz,
Estava assistindo no jornal, não sei se você viu, que o número do IBGE dizendo que os evangélicos estão crescendo. Olha aí, para a glória de Deus, irmãos. Que bênção. O missionário fala que na época que ele começou a pregar era 0,02. Hoje está 27%. Eu pesquisei a cidade que tem mais crente no Maranhão, São Pedro dos Crentes, ó. Passou dos católicos. Para a glória de Deus. São Pedro dos Crentes. Foi a única cidade que eu vi no Maranhão que tem mais evangélicos do que católicos. Quer dizer o que, pastor? Que querem viver o que? A verdade. Que querem andar na verdade. Por isso, meu irmão, que a gente tem que viver a palavra de quem? De Deus. Em São Luís está 27%. Mas eu creio que o Maranhão será de quem? De Jesus. Quem foi no missionário, ele falou isso, que o Maranhão seria de quem? De Jesus. Ah, pastor, mas o que nós devemos fazer? Não falsificar a palavra. Porque se você está falsificando, se você está, meu irmão, querendo não viver Jesus na sua vida, você está falsificando a palavra de Deus. E aí diz assim: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da onde? Da verdade. Coloca para mim, Júlia, na NTLH. NTLH. Olha o que diz: nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de quem? De Deus. Você precisa dar um bom testemunho. Não ser um Simão. Que Simão, pastor? Aquele que Filipe pregou para ele lá em Samaria, aceitou a Jesus, se batizou, mas o coração não estava temente a Deus. A gente precisa, meu querido, viver essa palavra de verdade e não falsificar ela. Por quê, pastor? Porque nada que seja oculto que não venha a ser revelado, irmão. E no livro de Eclesiastes 12:14, Eclesiastes 12:14, olha o que diz aqui: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom e que seja o que? Mal. Deus vai trazer em juízo, irmão. Por isso, meu irmão, não tenta encobrir nada. Ah, mas pastor, eu traí meu esposo. Traí a minha esposa. Pastor, eu tenho que pedir perdão para quem? Para a esposa e para Deus. Para o marido e para Deus. Ah, mas pastor, se eu falar para ela agora, sabe o que ela vai fazer, pastor? Ela não vai me perdoar, ela vai embora. Então peça para Deus fazer o quê? Tem uma hora certa, um momento certo para você falar. Porque nada que seja em oculto, que não venha a ser o quê, irmãos? Revelado. Porque Deus há de trazer em juízo toda obra boa ou toda obra que seja má. Toda. Porque, meu querido, tudo que está encoberto, tudo, Deus há de trazer em juízo. E, meu irmão, e na hora? Pastor, mas aqui, né, você sabe, o homem não me honra aqui na terra. Sim, mas Deus vai te honrar no céu. Por isso, não seja mal. Não pague o mal com o mal. Pague o mal fazendo o quê? O bem. Porque o livro de Hebreus 9:27 diz assim, ó, Hebreus 9:27. Porque tem gente que está pensando que vai nascer numa borboleta. Ah, pastor, porque eu vou morrer e vou vivificar no cachorro. Opa, cuidado, hein? Se o teu pensamento é esse, isso não vai acontecer. Você sabe por quê? E com aos homens
está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem, ele está ordenado morrer quantas vezes? Você não é gato para ter 7 vidas. Você só tem uma vida. Por isso, meu irmão, se conserte. Viva uma vida em Cristo. Ande com Cristo. Porque eu vou te falar agora, meu irmão, de um homem chamado Acã. Acã participava do exército de Josué. E Acã, meu irmão, estava incluído para entrar na terra prometida, chamada quem? Canaã. E uma batalha foi Josué com o povo de Deus e de Israel. E eles foram para uma batalha chamada Jericó. Jericó significa cidade forte. Mas Deus disse para Josué e todos que estavam com ele que não era para trazer nada de Jericó, porque se eles trouxessem alguma coisa, seria o quê? Anátema. Somente trazer os utensílios para a casa de Deus. Então, meu querido, era para trazer somente a prata e o ouro, mas a prata e o ouro era para a casa de quem? De Deus. E esse homem chamado Acã, ele foi para essa batalha. Chegando em Jericó, ele deseja pegar algo que era anátema. E acontece o que? Ele leva para sua casa e deixa lá. A próxima batalha se chamava Ai. Ai era um povo bem pequeno. Josué viu que não precisava ir muita gente, mandou poucos homens, e a Bíblia fala que o povo foi à batalha, e eles perderam a batalha, e o coração do povo se derreteu como se fosse água. Mas se derreteu por causa de quê? Porque havia o anátema. Havendo o anátema, o pecado no meio deles, o Josué se prostra diante de Deus. O Senhor trouxe nós até aqui, por que isso? Agora nós vamos ser envergonhados. O que vai dizer os outros povos que o Senhor trouxe aqui para nós morrer no deserto? Deus fala a Josué: levanta a tua cara do pó, sacode essa roupa, porque há anátema no meio de vós. Vamos lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Aí o Josué vai direto a um homem, vai em jogo de sorte, ninguém confessa nada e tal, tudo. Chega um homem chamado Acã e diz: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazei confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o oculteis. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Nem tudo, meu irmão, que você vai ver vai ser seu. Nem tudo. Tem gente, meu querido, que ele deseja tudo. Tudo. Nem tudo que você vai ver vai ser seu. Mas pastor, eu quero aquilo. Eu já quebrei, pelo menos digo para você, eu falo de mim agora. Já quebrei muita cara por uma coisa que eu queria. Que eu não pedi direção para quem? Para Deus. Quando você quer algo e não pede direção para Deus, pode ser uma cilada do diabo. E aquela boa capa babilônica, a Bíblia diz que era uma boa capa babilônica. Atraiu aquele homem. Pastor, você sabe, né? O senhor tem falado aí, mas aquela mulher, aquele homem tem me atraído. Pode ser um homem bonito, uma mulher bonita. Você vai deixar a sua família trocar a sua casa, a sua esposa, por uma aventura de um prazer?
Porque a Bíblia deixou bem claro que nós devemos fazer o quê? Fazer o quê? Lá em 2 aos Coríntios 2:4, rejeitar o que, irmãos? Rejeitar o que? Volta lá novamente, 2 Coríntios 2:4. Volta lá. O que diz lá em 2 Coríntios 2:4? Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam e não andando com que? Astúcia, esperteza. O que o Acã ele agiu ali, irmãos? De esperto, querendo ser muito esperto. E aí ele viu aquela boa capa babilônica, e aí o que acontece? E 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. E aí a Bíblia diz o que? Ele fez o que? Cobiceios, quer dizer, desejou. Ah, mas os meus olhos, pastor. Olha, cuidado, irmão. Esses dias eu falei aqui na reunião da tarde. Infelizmente não consegui gravar a reunião de quarta-feira. Desceu um problema ali na mesa de som, não consegui gravar. Mas eu falei na reunião da tarde, e eu acho que até falei também pela noite, que dinheiro, ele te traz tudo. Dinheiro traz felicidade? Sim. Dinheiro te traz prazer. Pastor, como que pode? Você não vê, fica vendo, irmão, esses jogadores de futebol fake dói. A cabeça parece a cabeça de um pirulito. Caboclo feio. Tem uns aí, meu irmão, misericórdia. Porque tem dinheiro, tem uma mulher do lado bonita. Duvido se ele fosse um servente de pedreiro, tinha uma mulher daquela. Tinha? Tinha? Seja sincero. Não tinha, irmão. Não tinha. Mas sabe o que acontece? Ele cobiçou. Cuidado, irmão. Ah, mas pastor, cuidado com esse negócio chamado cobiça. Ele cobiça aquilo e aí diz: e tomei-os, eis que estão escondidos na terra. Se fosse dele, ele não estava escondido. Não é verdade? Se fosse dele, ele não estaria escondido. Ele escondeu na terra porque ele sabia que era o quê? Certo ou era errado? Errado. Ele sabia que era errado, então por isso que ele escondeu, para ninguém saber. Porque você sabe que é uma coisa certa, lógico, você não vai esconder. Você não vai esconder. Então ele escondeu na terra, porque ele sabia que era uma coisa errada. E diz: e no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Ele escondeu porque ele sabia que era uma coisa errada, irmão. Por isso que ele estava escondido. Porque a capa babilônica representa o que? O mundo. Lembra lá do cego chamado Bartimeu? Quando ele deixou a capa, ele foi viver com quem? Com Jesus. Muitas das vezes você tem que deixar as coisas velhas para onde? Para trás. Eis que tudo se fez novo. Mas aquele que está em quem? Em Cristo. Eu preciso estar em Cristo, pastor? Sim. Eu preciso viver em Cristo? Sim. Eu preciso andar em Cristo? Andar na verdade. E o Acã, meu irmão, ele fez tudo o que era errado, ainda estava escondido e não contou nada para ninguém. Para ninguém. E aí acontece o que, pastor? Que ele acha que ninguém iria saber. Cuidado, irmão. Muito cuidado mesmo. Porque tem gente que está voltando à Babilônia. A Bíblia deixa bem claro, lá em Gálatas, vamos lá, 5 primeiro. Gálatas 5 primeiro. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da onde? Da servidão. Tem gente que está retrocedendo na sua vida. Como que eu estou retrocedendo, pastor? Ele vivia em liberdade, ele estava em liberdade, mas ele começou, meu querido, a beber de novo, a fumar de novo. Começou, pastor, pensamentos negativos de novo.
Ah, pastor, mas ninguém está na minha pele. Sim, ninguém. Mas Deus sabe. Não, pastor, é porque eu só fumo quando eu estou, pastor, ansioso. Pastor, eu só fumo quando eu estou bebendo, trabalhando. É essa que é a vida que Jesus quer para você? Não é. A vida que Jesus quer para você é vida, e vida com o quê? Com abundância. O pastor Jaime lhe conta que um rapaz, ele começou a ir para a igreja. Sempre assim, ó. A mulher começou a ir para a igreja, ele começou a ir junto. Muitos dos casos são assim. E aí acontece o que? Ele começou junto. Aí tinha vez que ele saía no meio do culto. Aí a obreira ia: irmão, você vai para onde? Não, vou ali beber uma branquinha. Não era água não, é cachaça, tá? Aí ele vinha, ficava lá com a esposa e tal. Aí teve um dia que ele falou: ah, vou aceitar esse Jesus. E ele aceitou Jesus, começou a vir, mas ainda fumava. Ele bebia e fumava. Aí ele começou a não fumar mais dentro de casa, ele começou a fumar no banheiro, porque ele estava fumando escondido. Escondido. E aí acontece o que? Que teve uma vez que a mulher foi lá e bateu na porta do banheiro. José, tá fazendo o que aí, José? Já vou sair, mulher. Aí saiu, quando ele saiu, saiu o cheiro do quê? Do cigarro. José, tu tá fumando aí, José? Não falou que aceitou Jesus? Ah, mas ninguém tá vendo. Aí ela falou e disse assim para ele: Jesus está vendo tudo. E o que ele fez, pastor? Passou o quê? Vergonha. Aí ele pega aquele cigarro, joga fora. Eu não vou mais te fumar cigarro. E aí ele começou verdadeiramente viver uma vida em quem? Em Cristo. Por quê, pastor? Porque o evangelho, meu irmão, não é para vergonha. O evangelho não é para condenação. No livro de Romanos 1,16, olha o que diz Romanos 1,16. Olha o que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para o quê? Para a salvação. O evangelho veio para salvar. Porque o evangelho veio para tirar a Sandra, meu irmão, do lugar de conforto, para colocar ela na eternidade. Veio para tirar a Rosângela do vício, para colocar ela onde? Na eternidade. Mas isso só é para quem, pastor? Para aqueles que querem ser salvos. Porque, meu irmão, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também da quem? Do grego. O evangelho é para isso. Mas pastor, então eu sou agora um homem de Deus. Amém, glória a Deus, continue firme. Mas cuidado, irmão, tem muitas aí você fica vendo, como eu falei no início, tem pregadores de internet que querem somente massagear o que? O seu ego. Aí você acha, ele é fenomenal, ele é um ótimo, maravilhoso. O pastor da sua igreja é o leproso. O pastor da sua igreja, ele só sabe brigar, né, pastor? Ele briga com a Júlia. Né? Ah, pastor, o pastor da igreja fala: meu irmão, sempre vai ser o melhor aqueles que estão longe. Jesus falou algo para os seus discípulos, para não se misturar. Às vezes o teu pastor quer te proteger. A Bíblia deixa bem claro, Salmos 23, primeiro: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O verdadeiro pastor vive a palavra, e as ovelhas andam junto. As ovelhas andam junto. Igual esses dias eu recebi uma mensagem. Aí mandei uma mensagem. Quem recebe aquela mensagem dia de terça e quinta? Ó, quem lê. Quem não recebe é porque não salvou meu número, então bloqueou o pastor. São duas opções: ou você bloqueou o pastor, ou não tem o número do pastor. Mas terça e quinta eu sempre mando uma mensagem. E agora eu estou mais enjoado, que todas 6 da manhã, 7 da manhã, estou mandando um versículo semanal. Qual é o versículo semanal?
Quem está lendo o versículo semanal todo dia, misericórdia, eu não vou mandar mais, eu estou perdendo meu tempo. Por quê, pastor? Todo dia de manhã eu estou mandando. Hoje o irmãozinho mandou, pastor, eu não estou entendendo nada. É porque ele não está vindo na igreja, eu fui explicar para ele. Mas todo dia ele falou, pastor, a primeira vez eu li, os outros dias não. Mas é porque ele está vindo na igreja, é para ler todo dia. O quê? Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. É para você colocar no seu coração isso. É o versículo semanal. Às vezes você está sentindo, meu querido, uma dor, uma doença, uma ansiedade, uma depressão. Você vai lembrar do versículo semanal. Qual é? Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Vai vir uma vontade, pastor, um desespero, uma vontade de beber. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Deus vai te fazer você lembrar no momento mais difícil da sua vida, ou é a semana mais difícil. Mas aí que está, que nem todo mundo quer ler. Porque você dá prioridade para aquelas pessoas que estão aonde? Fora, não de dentro. Você honra aqueles que estão longe. E olha o que Jesus fala para os discípulos. Vamos lá no livro de Mateus 16:6. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha o que diz aqui. E Jesus disse-lhes: adverte, acautelai-vos do fermento dos fariseus e de que mais? Saduceus. 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão? Quer dizer o quê? Que os discípulos, eles estavam imaginando que os saduceus e os fariseus não davam para eles o quê? Pão. E aí diz aqui, o que mais? 7, 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e de que mais? De que mais? Saduceus. 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento, do pão, mas da doutrina dos fariseus. Fariseu é aquele quem? Que é fingido. Que você pensa que é uma coisa e é outra. Pastor, eu não posso ser assim. Cuidado. Às vezes é aquele amigo, um pastor é um amigo da outra igreja. Amém, glória a Deus. Mas você não pode, meu querido. Na sua igreja, por exemplo, na nossa igreja, não pode beber. Mas tem doutrinas aí afora que pode tomar um vinho. Pastor, pode ter mais de uma mulher? Sim. Eu fico vendo, meu irmão, o Isaac. O Isaac, ele teve quantas mulheres? O Isaac teve quantas mulheres? O Isaac teve quantas mulheres, Uber Lopes? Uma mulher. Mas o seu filho, que saíram os gêmeos, o Jacó, por exemplo, ele teve quantas? Quantas? Jacó? 2? Você errou. 2, não, errou também. Não, mas é mulher. As concubinas são mulher. São 4 mulheres. O Jacó, ele teve 4 mulheres. Ele não pegou o exemplo do seu pai. Porque o Isaac,
Ele casou com Rebeca, e Rebeca ainda era o quê? Estéril. Ele passou quantos anos para nascer os gêmeos? Quantos anos? 20. Não era para ser exemplo para ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas pastor, mas a Bíblia não diz homem de uma só mulher, mulher de um só homem? Sim. Por isso, meu querido, que você precisa entender uma coisa: cuidado com essa doutrina dos fariseus, que são pessoas fingidas. Porque, volta no Josué 7:12, Josué capítulo 7, versículo 12. Olha o que diz: e pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. 13. Levantai, santifica o povo, e dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema no meio de quem? De vós. Anátema, aquilo que é o que, pastor? Condenado por quem? Por Deus. Pastor, mas aí, pastor, eu tenho que fazer o que? Viver a palavra. Se Deus está falando que o anátema faz você ficar distante dele, não viva com o anátema, viva com Cristo. No livro de Isaías 59, primeiro, diz assim, ó, Isaías 59, primeiro: porque com o anátema você não vai vencer a batalha, irmão. O anátema vai fazer você perder a batalha. Sabe por quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades faz a divisão entre vós, o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O que te separa de Deus? O pecado. O que separava, meu irmão, o Acã da vitória? O que separava o Acã da vitória? O anátema. Pastor, eu estou com uma batalha grande. Sim, mas você precisa deixar o anátema. Ah, mas o meu pastor, então me diz o que é. Eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal para chegar aqui e dizer: ô fulano, é isso. Mas você sabe, Deus também sabe. Então você precisa deixar o que, irmãos? O anátema. Sabe por quê? Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, os desejos do coração. O coração, ele deseja muita coisa. Mas o coração é o que, pastor? É os pensamentos, a mente, é aquilo que você pensa. Ah, mas eu vou fazer e ninguém vai saber. Era que passava na cabeça de quem? Do Acã. Vencemos, eu estou levando o anátema. Ninguém vai saber, ele escondeu. Ele não foi nem para frente e não foi nem para trás. O Acã, ele morreu com a sua família e tudo que ele tinha. Por quê, pastor? Porque ele atendeu a iniquidade do seu coração. Se você ficar atendendo aquilo que o teu coração está desejando, você pode atender aquilo que tua carne está pedindo.
Ah, mas pastor, o que eu tenho que fazer? Limpa o coração. A Bíblia deixa bem claro em Mateus 5,8 o que? Olha o que diz aqui, olha para a televisão, vem aqui rapidinho, ó. Bem-aventurado os limpos de coração. Mateus 5,8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão quem? Quem quer ver Deus aqui? Quem quer ver Deus, diga glória a Deus. Então limpa o quê? O coração. Por quê? Vamos voltar onde nós começamos? 2 Coríntios 4:2. 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de quem? A palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da onde? Da verdade. Fale a verdade, irmão. Ah, pastor, mas eu vou falar a verdade, vai doer. Possa doer. A verdade dói. Dói muito. Mas você vai ter a salvação. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Em 2 Coríntios 13:8, coloca aí rapidinho. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada nós podemos. Nada nós podemos fazer contra a verdade. Pastor, Jesus é a verdade. Sim, e a vida. Pastor, é nessa verdade que eu quero ficar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia deixa bem claro lá em João 8,36: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo está onde, pastor? Na verdade. Tudo está na verdade. E até quando você vai viver na mentira? Até quando você vai ser enganado pelo diabo? Sabia que eu prefiro ter uma igreja vazia com uma pessoa indo para o céu do que ter uma igreja cheia e todos indo para onde? Para o inferno. É, pastor? Sim. Porque aquela ovelha, está ouvindo, está praticando e Deus vai operar. Para a glória de quem? De Deus. Quem crê, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então não cometa os erros de Acã. Não cometa os erros de Acã. Não carregue anátema na sua vida. Leve, meu irmão, a verdade, que você vai alcançar a terra prometida. Quem crê, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.